pessoal, tudo bem? Vamos começar mais uma escola bíblica dominical online para a classe dos adolescentes e pré-adolescentes. Nós estamos utilizando a revista Adolescentes Vencedores com o tema Família Cristã. E a nossa lição hoje é a lição de número 5, Como conviver com o diferente. Espero que vocês já tenham se preparado e tenham pegado tudo o que precisam, porque nós vamos começar agora a nossa aula. Você já parou para contar quantas pessoas tem na sua família? Você considera a sua família uma família pequena ou uma família grande? E se você for contar com os primos, tios, avós, todas as pessoas que moram próximo a você ou que estão sempre por perto e que são da sua família? Bom, se contar essa quantidade de pessoas está ficando difícil, agora já pensou se você contar todas as diferenças entre essas pessoas? Diferenças de gosto de alimento, gostos musicais, gostos políticos, culturais. No momento de tomar uma decisão, se juntar todo mundo, vai ser fácil escolher, fazer uma escolha, por exemplo, um passeio ou um jantar em família, um almoço em família, na hora de escolher tudo. É fácil ou cada um apresenta uma opção diferente? Bom, isso acontece porque todos nós somos diferentes, nós fazemos escolhas diferentes, temos gostos diferentes e isso é extremamente normal. O difícil é conviver com essas diferenças. Bom, mas o nosso versículo-chave de hoje, ele nos dá um pequeno conselho. O nosso versículo-chave está em Romanos, capítulo 12, versículo 8, e diz assim: Do que depender de vocês, façam todo o possível para viver em paz com todas as pessoas. Esse viver em paz com todas as pessoas inclui todas as pessoas com escolhas e gostos diferentes do que nós. Não é somente aquelas pessoas que nos agradam, são também as pessoas que nos desagradam. E a nossa lição de hoje é sobre essa convivência com todas as diferenças. Primeiro de tudo, eu quero dizer para você que é totalmente normal você ser diferente de outras pessoas. Não é coisa de outro mundo, é nosso mesmo. É totalmente normal você ter gostos diferentes dos seus pais, dos seus irmãos, fazer escolhas diferentes, pensar de forma diferente. Nós somos seres individuais, nós somos criados por Deus de forma individual. Cada um de nós tem a sua personalidade, cada um tem os seus próprios interesses. Nós temos o nosso direito de fazer as nossas próprias escolhas, dado por Deus, inclusive. Mas essa diferença ela acontece por vários motivos. Vou dar um exemplo. Mesmo você e o seu irmão sendo criados da mesma forma pelos seus pais, tendo as mesmas coisas para se alimentar, sendo apresentados as mesmas coisas dentro de casa, como por exemplo música, filmes, ou estudando na mesma escola, com os mesmos professores, vocês vão ser diferentes, porque vocês têm personalidades diferentes, vocês podem ter temperamentos, caráteres diferentes. Apesar de todo o ensinamento que vocês receberam dos seus pais, de tudo que vocês terem, da forma como eles cuidam de vocês serem iguais, vocês vão desenvolver personalidades diferentes, porque vocês são seres diferentes criados por Deus. E isso foi feito por Deus como um privilégio. Nós devemos tomar essa diferença que Deus nos deu como um privilégio. Já pensou se você fosse totalmente igual ao seu irmão, ou totalmente igual ao seu pai, sua mãe, ou a um tio, um avô? Bem, eu posso dizer para você, se todas as pessoas do mundo fossem iguais, o mundo seria meio sem graça. E essa diferença que Deus nos deu, ela reflete inclusive no nosso relacionamento com Ele. Cada um de nós temos a nossa própria forma de nos relacionarmos com Deus. E essa diferença, ela é importante para que nós possamos nos reconhecer como pessoa também. Nos reconhecermos como pessoa diante da sociedade, nos reconhecermos também como pessoas diante do nosso Deus que nos criou. Apesar de todas as nossas diferenças, nós podemos escolher coisas certas e coisas erradas. E é a partir dessas escolhas que nós vamos nos apresentar diante de Deus.
O Senhor, Ele nos deu o direito de escolha, Ele nos deu o direito de sermos diferentes, porém, as nossas escolhas diante dele devem ser somente uma. Nós devemos escolher aquilo que é certo, que é correto, que é justo, que é amável. Mesmo vivendo todas essas diferenças dentro da nossa família e na nossa sociedade, existe um conselho muito prático. Devemos examinar todas as coisas que nós fazemos para poder analisar como nós devemos viver a nossa vida. E o conselho bíblico é examinar tudo e reter o bem. Para que reter o bem? Para praticar o bem. Apesar das nossas escolhas e das nossas diferenças, tudo deve girar em torno de fazer o bem diante de Deus. Fazendo a escolha somente do que é bom, nós vamos fazer uma grande diferença na sociedade que está corrompida pelo pecado e escolhendo diariamente fazer o que é mal. Escolhendo fazer o bem, nós vamos viver da forma como Deus quer que nós vivamos. Escolhendo o que é bom e o que é correto, nós vamos aprender também a conviver com o diferente, com respeito, com amor, mas viver dentro da vontade de Deus. As nossas diferenças são um presente. Imagina se todo mundo fosse igual. Seria extremamente chato viver nesse mundo. Porque se eu fosse igual à minha irmã, que seria igual à minha mãe, que seria igual ao meu pai, que seria igual ao meu avô, que seria igual a todo mundo seria igual e tudo seria muito chato. Fim de papo. Nossas diferenças nos fazem ter experiências legais. É interessante a gente conviver com pessoas diferentes porque essas nossas diferenças acabam completando um todo. Se você olhar para a nossa mão, para a sua mão no caso, você vai ver que cada um dos seus dedos é diferente um do outro. Esse não tem o tamanho desse, que não tem o tamanho desse, que não tem o tamanho desse, que não tem o tamanho desse. E cada um dos nossos dedos tem uma função. Por exemplo, o meu dedo mindinho, ele me ajuda na força. O meu dedo polegar, o indicador e o médio, eles me ajudam a fazer o movimento da pinça, né? E cada um dos nossos dedos tem uma função diferente que compõe um todo, que é a nossa mão. E a nossa mão ajuda no nosso braço, que ajuda no nosso corpo e que nos ajuda a viver e tá tudo interligado. Na verdade, essas diferenças são complementares. Nossas diferenças são complementares. O mundo precisa de pessoas diferentes para poder funcionar melhor. Mas nem todas as diferenças são boas. O pecado deturpou muitas coisas. Nós temos falado disso muitas e muitas vezes e vamos continuar falando. O pecado destruiu o que era bom, destruiu aquilo que Deus criou para ser perfeito. Mas em Jesus nós temos a restauração de todas as coisas. Jesus nos deixou um amigo, que é o Espírito Santo. E o Espírito Santo, ele opera em nós, agindo, inclusive na mudança do nosso caráter. Porque muitas vezes nós temos dentro de nós características que não são boas. Características que mais nos fazem ter conflitos do que viver em paz com as pessoas. Por exemplo, muitos de nós, apesar de não assumir, somos um pouco orgulhosos ou um pouco invejosos. Isso é normal. Todos nós temos qualidades e todos nós temos defeitos, mas nós temos que alimentar dentro de nós aquilo que é bom. E o Espírito Santo, ele nos ajuda a discernir o que é bom e o que é ruim. E em Mateus, capítulo 5, do versículo 43 ao 48, eu vou ler com você. Jesus, ele tem uma lição importante para nos ensinar. E essa lição não é só válida para aquele tempo que Jesus estava. Ela vale nos dias de hoje, ela é necessária nos dias de hoje, onde nós precisamos conviver com o diferente da melhor forma possível. E eu quero te convidar a abrir a sua Bíblia em Mateus, capítulo 5, do versículo 43 ao 48, e nós vamos fazer uma leitura. Jesus, ele diz o seguinte: ouvistes que foi dito, amarás o teu próximo e odiarás teu inimigo. Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem, para que vos torneis filhos do vosso Pai que está no céu. Porque ele faz nascer o sol sobre os maus e bons, e faz chover sobre justos e injustos. Pois se amardes quem vos ama, que recompensa tereis? Os publicanos também não fazem o mesmo? E se cumprimentardes somente os vossos compatriotas, que fazeis de especial? Os gentios também não fazem o mesmo? Sede, pois, perfeitos,
assim como perfeito é o vosso Pai Celestial. Jesus está dizendo a seguinte coisa: não adianta você apenas amar as pessoas que te amam. Amar quem te ama é muito fácil. Ser gentil com quem é gentil com você é muito fácil. Agora, o difícil é amar e respeitar pessoas que pensam diferente, que falam diferente, que agem de uma forma diferente e que muitas vezes, com essas atitudes diferentes, acabam nos magoando. Jesus ele nos ensina a importante lição de que, apesar das diferenças, devemos amar a todos. É interessante que você tenha em mente que amar, respeitar e compreender é diferente de aceitar algumas coisas. Eu posso amar o meu irmão e ter a consciência de que ele faz algumas coisas erradas que eu não concordo. E é exatamente sobre isso que Jesus nos ensina. Jesus está nos ensinando, através da sua palavra, que nós devemos amar as pessoas. Nós devemos amar aqueles, inclusive, que nos odeiam. Devemos amar, inclusive, aqueles que nos fazem raiva, né? E não é fácil. Claro que não é fácil você amar alguém que lhe faz raiva. Claro que não é fácil você amar alguém que lhe magoou. Mas o Espírito Santo, ele pode te ajudar nisso. O Espírito Santo é nosso ajudador, é nosso ensinador, é o nosso consolador, o nosso amigo fiel. E ele nos ajuda a amar até quem nós pensamos que é impossível amar. E eu espero que ao final dessa lição que nós tivemos hoje, você possa parar um pouco, pensar nas suas diferenças, na diferença entre você e a sua família, nas diferenças entre você e seus amigos, e orar um pouco, pedindo a Deus que lhe ajude a conviver com as diferenças e amar as pessoas, apesar delas serem diferentes de você.